A Walk on the Wild Side é uma música conhecida até por gente que não sabe de quem ela é. As cordas deslizantes e melancólicas do baixo e o ritmo acelerado e constante da guitarra carregam um dos maiores hinos de rebeldia que o rock já fez. É um convite à ousadia, a viver nos seus próprios termos, mas é também uma história de marginalização, descaso, violência e invisibilização que pouca gente conhece a fundo. O cara que fez essa música, o Lou Reed, é uma cria das sombras. Pouca gente deve ter escrito canções de forma tão sensível e ríspida sobre os lados mais torpes de vidas que corriam em paralelo às outras vidas. Ali numa dimensão oculta, mas que sempre teve acessível para qualquer pessoa que ousasse ir lá ver. Ele era um artista confuso, contraditório, cheio de problemas e se debatia desde cedo contra sua identidade enquanto judeu, sua sexualidade confusa e seu desprezo por convenções. Entre canções de amor, de escárnio e de maldizer, ele teve composições dedicadas a homenagear e relatar a tristeza de pessoas que sucumbiram à epidemia de AIDS nos anos 80, sobre o alívio e perturbações psíquicas que a heroína traz para a vida daqueles que a própria vida talvez já tenha perdido, sobre a paranoia e a ansiedade de ficar no meio da rua em uma quebrada perigosa, esperando a chegada do seu traficante, sobre como aquele papo antigo e mentiroso dos Estados Unidos serem a terra da oportunidade e acolherem os pobres e os famintos nunca foi verdade. E até o jeito de cantar do Lou Reed, quase como se estivesse só anunciando as palavras no microfone, muitas vezes fora do tom, fora do compasso, sem uma melodia definida, realçava os temas dos quais ele falava. Nos anos 60 era importante saber cantar para ser um cantor. O punk ainda não tinha existido, mas isso não impediu o Lou Reed de se tornar um dos artistas mais influentes de todos os tempos. Desde pequeno, o que ele queria ser mesmo era escritor, mas quando ele tentou de fato escrever um romance, ele percebeu que seu talento para escrever e contar histórias era melhor aplicado às suas canções. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist com algumas das minhas músicas favoritas do Lou Reed, caso você não conheça muito e queira ouvir. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they say, hey Joe, take a walk on the wild side. Hey boy, take a walk on the wild side. O auge da carreira do Lou Reed se deu entre o fim dos anos 60 e o início dos anos 90, que por coincidência também foi a era de ouro da indústria da publicidade. Harvey, want anything special for your birthday? Just a decent cup of coffee. You're kidding. I'm serious. Honey, your coffee's undrinkable. It's pretty harsh. Well, so's your coffee. You know, the girls down at the office make better coffee on their hot plates. Well, see you later. And he didn't even kiss me goodbye. You know, if I could just make a decent cup of coffee, I could relax. So, relax. Why don't you try Instant Folgers? Tastes good as fresh perked. Good as fresh perked? I'll surprise Harvey for his birthday tonight. Hey, great coffee. It's Instant Folgers. Doesn't it taste good as fresh perked? Better. Better than those girls make at the office? Honey, their coffee can't hold a candle to yours. Instant Folgers taste good as fresh perked. Try it. A ascensão dessa arte produzida para vender coisas ia projetar a fama a pessoas como Andy Warhol, o ícone da arte pop, mistura de Drácula com Cinderela e completamente obcecado com a ideia da fama. E quando o caminho do Andy Warhol se cruzasse com o do Lou, a história da música mudaria para sempre.
Enquanto os agentes criativos da distribuição de plástico inútil quebravam suas cabeças para convencer o público em revistas, outdoors e comerciais de TV que tudo era mais feliz com o mais moderno aspirador de pó, donas de casas alegres, maridos contentes, famílias brancas, heteronormativas e felizes estampavam tudo. O sonho americano era real em cada página de revista, programa de TV e anúncio de jornal. Se você perguntasse pra TV, nessa época, ela ia te contar que tudo era bonito, branco, cristão, feliz, ingênuo. Os cães eram radiantes e sem costelas expostas. A grama era verdinha. Gays, usuários de drogas, pessoas trans, mães solteiras, mulheres independentes, sexo, mortos de fome, desigualdade, nada disso existia. Ou se existia, com certeza existia bem longe, em algum lugar que não era a América. Essas coisas só eram discutidas quando era necessário amedrontar a população para alguma finalidade política sórdida. I'm Lieutenant Williams, a police officer attached to the Juvenile Division. I'm on my way to Monroe Junior High School to talk to a group of young people. That looks innocent enough, doesn't it? Lots of young people hitchhike, but sometimes there are dangers involved that never meet the eye. Let's take the case of Jimmy Barnes. Jimmy played baseball all afternoon and he didn't feel like walking home, so he decided to thumb a ride. When Jimmy got out, the stranger gave him a friendly pat. Then he told him he'd see him again, as he always drove by the park on his way home. The following day, when Jimmy finished playing ball, well, the man was there waiting. The following Saturday, they went fishing together. Jimmy hadn't enjoyed himself so much in a long time. Then during lunch, Ralph showed him some pornographic pictures. Jimmy knew he shouldn't be interested, but, well, he was curious. What Jimmy didn't know was that Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. But by now, Jimmy felt a fondness for Ralph, and they continued to go places together. Ralph was generous and took Jimmy many interesting places and did many nice things for him. He bought presents and even gave him money, but payments were expected in return. Finally, Jimmy told his parents, and they reported it to the juvenile authorities. Ralph was arrested, and Jimmy was released on probation in the custody of his parents. Existiam várias leis e códigos que impediam desde programas de TV até histórias em quadrinhos de falar abertamente desses assuntos. E se falassem, deviam sempre seguir regras específicas, como o Código dos Quadrinhos, que ditava que o crime só podia ser registrado de forma hedionda, que não gerasse nenhum tipo de simpatia com o criminoso, que a polícia e outras autoridades só podiam ser retratadas de uma forma positiva, que qualquer tipo de rito religioso não cristão era proibido e que qualquer tipo de relação afetiva ilícita, ou seja, fora do matrimônio ou não heteronormativa, era explicitamente proibida. E por aí vai. Era a época que a série do Batman, do Adam West, entretinha as crianças na TV. Videogame era isso aqui. As superproduções da Marvel tinham esse padrão de qualidade. Mas os Estados Unidos eram, ainda assim, um lugar horrível. É até engraçado ver o tanto de obras que criticam distopias comunistas por forçar uma ideia de paz e prosperidade nos seus cidadãos, quando por trás dos panos coisas horríveis acontecem, quando você percebe que é assim que funciona a indústria do entretenimento desde sempre. Nos anos 60, o Kennedy foi assassinado, o Martin Luther King foi assassinado, o Malcolm X foi assassinado. Enquanto já haviam pessoas obcecadas com a segunda emenda que previa o direito de portar armas, muito pouca gente queria dar atenção para a mesma Constituição, redigida por donos de escravos, que também dizia que todos eram iguais. Enquanto no país havia muito pouco investido para ajudar as minorias empobrecidas, os Estados Unidos seguiam gastando quantidades esdrúxulas de dinheiro na sua campanha de, para parafrasear o Muhammad Ali, assassinar pretos do outro lado do mundo na Guerra do Vietnã. A verdade é que
Quem olhasse pela janela, em especial se estivesse vivendo em um dos vários bairros empobrecidos e abandonados por qualquer braço do Estado, encontraria uma realidade bastante diferente da dos comerciais de TV. Ainda assim, 2 representantes do sistema alcançavam sempre esses lugares. A publicidade, para te mostrar a felicidade instantânea de plástico e metal que você deve desejar, e o cacetete da polícia. A estética que o Fallout pegou para usar como cenário do jogo vem dessa época e acho que ilustra bem o que eu tô tentando falar. Em Fallout, o mundo foi pro caralho no início dos anos 60, e enquanto tem todo aquele espírito otimista e empreendedor das propagandas que você vê nos produtos espalhados pelo mundo, quando você olha pro mundo em si, é uma terra arrasada. A indústria da música também era muito higienizada. Não existia ainda o rap, e dependendo de quem você fosse, escolher falar nas suas músicas de algo que estivesse fora desse quadro de valores fantasiosos dominante. Era, a não ser em casos de artistas muito bem estabelecidos, uma forma de abortar a própria carreira. As histórias sobre o Lou Reed e o Andy Warhol e essa cena underground de Nova York nos anos 60 e 70 vão do esdrúxulo ao inacreditável. Ali debaixo da superfície de Nova York havia um outro tecido social costurado por todos aqueles descritos como depravados, degenerados, viciados, sodomitas. E apesar de ser um homem branco e, portanto, livre de muitos estigmas sociais, ainda jovem, o Lou Reed já teve um gostinho do tipo de violência que a sociedade tinha reservado para quem fugia da norma. Originally he wanted to be a writer. When he went to college, he was a writer. He was writing short stories and things in the college magazines and stuff. He actually published his own magazine. And when he had the electroshock treatments, he couldn't remember. He'd read something, he couldn't remember what he read. He'd open a book, he didn't know where he was because, you know, it takes away your short-term memory just for a while, just for like a week or something. Plus, you have to remember his parents made him do this to cure him of homosexuality. Can you imagine your parent? And they took him there without telling him what was. They said, "We're going to go to see a doctor." Okay, we go to come to the doctor, and they get there, and you're going to have shock treatments then and there. I mean, that's such an incredible betrayal. I think the betrayal of the parents, particularly the mother, was as shocking as the actual treatments themselves. You know, in terms of his whole psyche. You said a little while ago that you sing mainly about drugs, is that right? Sometimes. Why do you do this? Because I think the government's plotting against me. Why do you say that? Do you want people to take drugs themselves? Is this perhaps why you sing about drugs? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Lou, do you think it's a decadent society we're living in? No. Would you describe yourself as a decadent person? No. How would you describe yourself? Average. Lou, you sing a lot about transvestites and sadomasochism. How would you describe yourself in the light of these songs? What does that have to do with me? Well, could I put it bluntly, and pardon the question, are you a transvestite or a homosexual? Sometimes. Which one? I don't know. What's the difference? Why do you like describing yourself as this? Why do you think you fit into this type of person? It's something to do. Is life so boring for you, then? No. Where do you spend your money? On drugs. It's been said that in your early days you were quite a wild performer. Is it true, for instance, that you attacked your fans in England and were arrested for obscenity on stage? No. This is, again, false publicity. Well, who writes these things about you, if they're not true? Journalists. And is this perhaps why you don't like journalists? Oh, I love journalists. It's been called underground rock and roll. Lou. What do you think about him now? Are you still friends with him? Oh, yeah. Has he been very important in your life? Did he make a big difference to you?
Oh, he was everything. Still is. Filho de imigrantes tchecos, Andy Warhol nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, mas ainda jovem foi para Nova York. Ele se tornou famoso ao transformar com a magia dos gênios objetos comuns como tampas de garrafa ou latas de sopa em obras de arte. É considerado o maior criador, o rei da pop art, um movimento de vanguarda dos anos 50 e 60 que incorporou a irreverência dos beats e o psicodelismo dos hips. Excêntrico, criador de performances e frases de efeito, Andy Warhol disse: "Um dia todo mundo vai ser famoso pelo menos por alguns segundos na televisão." Entre as obras mais famosas dele estão os trabalhos que fez sobre esta foto de Marilyn Monroe, transformando-a numa explosão de cores. Já com uma carreira de sucesso bem estabelecida como pintor, com seus quadros de garrafas de Coca-Cola, latas de sopa e da Marilyn Monroe, o Andy Warhol começava a voltar seus olhos para o cinema. Quando ele lançou aquele papo que no futuro todo mundo ia ter 15 minutos de fama, ele também tentou transformar isso em uma realidade. O grupo conhecido como as superestrelas do Andy Warhol eram aspirantes a famosos, modelos e artistas que estavam sempre frequentando a fábrica, o estúdio dele em Nova York, e eram convidadas a participar dos seus filmes. Os filmes do Warhol eram bem exóticos. Os críticos mais entusiastas dos filmes dele chegam a dizer que ele revolucionou o cinema. Em Sleep, um grande épico de 5 horas, o espectador podia se deleitar ao ver projetado na tela o John Giorno, então namorado do Warhol, dormindo. E o filme era só isso mesmo, uma filmagem dele dormindo por 5 horas. Na mesma pegada, no filme Empire, o espectador tinha a oportunidade de afundar no turbilhão de emoções que era ver uma filmagem estática de 8 horas do Empire State. Já outros filmes tinham pegadas um pouco mais escandalizantes. Kiss era um filme que mostrava vários closes de casais hétero e gays se beijando. Em Blowjob, ele filmava o rosto de um ator, enquanto fora da câmera, alguém lhe fazia um glorioso boquete. Ele chegou até a fazer um filme do Batman vs o Drácula. Claro que, como era um filme do Warhol, ele não tinha permissão da DC para usar o personagem, e o filme só foi exibido em suas instalações artísticas e hoje em dia é considerado uma mídia perdida. A fábrica do Andy Warhol também produziu filmes roteirizados que seriam parte da onda de vanguarda de contestação do cinema da época. As obras mais proeminentes sendo Flash, de 68, Trash, de 1970 e Heat, de 1972. Essa tal fábrica onde muitos desses projetos e outros filmes do Warhol eram feitos acabou se tornando também um ponto de encontro de pessoas queer. Também nesse período, tentando expandir a sua verve artística para a música, ele resolveu agenciar uma banda desconhecida que tinha convidado para participar de uma de suas instalações artísticas, o Exploding Plastic Inevitable. Nesses eventos, a banda tocava suas músicas enquanto alguns dos filmes do Warhol eram projetados e outras performances aconteciam. A banda, liderada pelo Lou Reed, era nada menos que o Velvet Underground, a lendária banda de protopunk que diziam que o primeiro disco vendeu só 10 mil cópias, mas que todo mundo que comprou foi formar uma banda. Além de ilustrar a capa do disco, o Warhol também insistiu que a modelo alemã Nico fosse incorporada à banda como cantora. Esse disco é bom pra caralho e eu recomendo muito ouvir caso não conheça. Era a história da música sendo feita. Sex Pistols, Joy Division, Nick Cave, PJ Harvey, Talking Heads, U2, R.E.M., entre tantos outros falam abertamente que foram inspirados por ele. Praticamente qualquer banda de punk dos anos 70 e 80 foi inspirada por eles ou inspirada por alguém que foi inspirado por eles. A passagem do Lou Reed pela cena do Andy Warhol, no entanto, foi breve e o Velvet Underground logo se desmanchou. Mas o Lou levaria dali várias histórias e pessoas que iria, poucos anos depois, registrar na sua música mais famosa. Em 1972, o Lou Reed lançou o segundo disco da sua carreira solo, Transformer, que tem algumas das músicas mais célebres dele, como Perfect Day.
E é engraçado que o Lou diz que só quis escrever uma música sobre o que seria um dia perfeito pra ele, beber sangria no parque, ver um filme no cinema com a pessoa amada, ir ao zoológico. Mas como ele é o Lou Reed, existe um mito persistente de que a pessoa amada seria na verdade a heroína, e ele mesmo disse que não se opõe a essa interpretação, mesmo que não seja a dele. Tem várias outras músicas legais no disco, como Make-Up, em que ele fala de uma forma singela e lúdica sobre o processo de transformação de um homem em uma mulher na frente do espelho depois de acordar. E daí já dá pra ver que o disco não se chama Transformer por causa do Megatron. E é também nesse disco que tá A Walk on the Wild Side, uma homenagem a algumas das superestrelas da fábrica do Warhol, dentre elas mulheres trans, prostitutas, traficantes, usuários de drogas pesadas, gays e, não raro, todas essas coisas ao mesmo tempo. Na época, as estrelas do Warhol eram quase sempre chamadas de drag queens. Nos anos 60 era um termo usado no underground novaiorquino para se referir a qualquer pessoa considerada homem em seu nascimento, mas que se apresentasse socialmente como mulher. A ideia de uma pessoa nascer num corpo que não corresponde ao seu gênero ainda era desconhecido para muitos, e muito pouca gente via uma mulher trans como mais do que um homem usando maquiagem, peruca e roupas femininas. Já nos anos 70, o Lou Reed teve um relacionamento com uma mulher trans chamada Rachel Humphries, com quem viveu por alguns anos. Nessa época, o próprio Lou Reed experimentava roupas femininas e maquiagem, explorando sua sexualidade fluida com a Rachel. Enquanto o Warhol negava que as drag queens, como ele dizia, eram de fato mulheres, o Lou, na época, e ao menos na época, mas mais sobre isso mais tarde, parecia sempre escrever sobre elas com admiração, respeito e carinho. A primeira superstar que aparece na música é a Holly Woodlawn, uma atriz que, ainda adolescente, tinha fugido da casa dos pais depois que eles descobriram que ela, ainda na época ele, sentia atração por homens. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows along the way. Shaved the legs, then he was a she that said, "Hey, me, take a walk on the wild side." I said, "Hey, big boy, take a walk on the wild side." E eu acho muito bonita a forma como o Lou Reed consegue capturar nesses versos simples e breves um momento trágico, mas ao mesmo tempo libertador da vida da Holly. Vitimada por um tipo de violência tão comum no seio familiar, onde cada pessoa deveria ser ao contrário acolhida, a Holly acaba caindo pela estrada da vida e ali se libertando. Claro que é uma visão romantizada e eu nem consigo começar a imaginar o tipo de dor que ela deve ter realmente passado, mas existe algo de triunfal ali desenhado no jogo de palavras dizendo que ele, então era ela, assim de uma forma tão simples. E a Holly se condenou ao estrelato até no seu nome, Holly Woodlawn, Hollywood. That song is completely true about me hitchhiking from Miami at the age of 15 and a half, I might add, which is not easy, in 1963 for a boy, and I plucked, well actually I don't know which I did first, which was I think I plucked my eyebrows first and then shaved my legs. I don't know how to plucked her eyebrows along, shaved the legs. Hey, yeah, the song's right. Plucked her eyebrows along the way, shaved the legs, and then he was a she. Yes, the song's right. A segunda parte da música é dedicada a outra atriz trans, dessa vez a Candy Darling, que tinha esse apelido de queridinha de todo mundo porque ela era conhecida pelas carícias orais que distribuía por aí. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never once lost her head. Even when she was given head, she said, "Hey boy, take a walk on the wild side." O Little Joe, sobre quem fala a terceira estrofe da música, foi um dos mais bem-sucedidos dos superstars do Warhol, e a benga coberta dele aparece na capa do disco Sticky Fingers do Rolling Stones, também feita pelo Warhol. A música fala mais de um dos personagens interpretados por ele, ou de um traficante das ruas de Nova York no filme Flash, de 68,
Ele se tornaria um ícone gay pela sua beleza e, segundo ele mesmo conta, só virou uma das estrelas do Warhol por acaso. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they say, hey Joe, take a walk on the wild side. Hey boy, take a walk on the wild side. Algumas pessoas dizem que a Sugar Plum Fairy, de quem fala o Lou na quarta estrofe da música, era o Joe Campbell, estrela de outro filme do Warhol, que tinha esse apelido de Sugar Plum Fairy, ou a Fada Açucarada, nome de um personagem do Quebra-Nozes. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and for a place to eat. Went to the Apollo, whoa, 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 you should have seen them go, 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 and they said, take a walk on the wild side. Também há relatos de que esse verso, na verdade, era mais um comentário genérico sobre qualquer traficante de cocaína que tivesse disponível, já que Fada do Açúcar também era um apelido comum para qualquer um que vendesse droga. She is just being away. Thought she was James Dean for me. Then you know she had to crash. Valium would have helped that fast. Hey, baby, take a walk on the... Na última estrofe, o Lou fala da Jackie Curtis e nos versos faz alguns trocadilhos sobre ela gostar de velocidade e achar que era o James Dean. Entretanto, nesse caso a velocidade é uma referência à droga speed, um tipo de metanfetamina que também era muito popular na época. O fato dessa música tocar no rádio dos anos 70 e o sucesso que ela teve nesse período é muito significativo. O Lou escrevia as músicas meio de forma cifrada e meio literal quando falava de drogas, sexo e das experiências dessas mulheres. Então, pro ouvinte desatento, podia só parecer uma música qualquer sobre ser usado ou algo assim. Mas se alguém se desse ao trabalho de prestar atenção às histórias que ele estava contando e buscasse saber quem eram aquelas pessoas, seria convidado pela música a dar uma volta do lado selvagem. Pelo rádio, essas histórias invadiam os lares cristãos e pagãos, soubessem ou não sobre o que eram aqueles versos. Em Take a Walk on the Wild Side, o Lou falava de temas marginais e sensíveis, mas entre mortos e feridos, a música teve só uma única palavra censurada em algumas regiões, e as garotas de cor dizem du, 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 du. Essa parte da música faz referência aos grupos de cantoras pretas da época que cantavam assim, talvez também travestindo a própria música do Lou como só mais uma música alegre que tocava no rádio. O termo colored, que ele usa para se referir às cantoras, era muito comumente usado para se referir a pessoas pretas e também bastante racista. Daí a escolha de remover essa palavra em algumas versões da música, dependendo de onde ela ia ser tocada. Na música I Want to Be Black, o Lou também fala um monte de asneiras racistas sobre querer ter um pau grande e um harém de vadias, que queria ser igual o Martin Luther King e o Malcolm X, amaldiçoar o Kennedy e fuder com os judeus, ele mesmo sendo um judeu. Em um primeiro momento, a música é bastante repulsiva de se ouvir e eu mesmo acho ela muito ruim, mas com muita boa vontade dá para fazer uma leitura da música de que ele escreveu a música da perspectiva de um jovem judeu de classe média que nutria uma admiração torta por estereótipos de gente preta da época, que em sua suposta admiração por essas pessoas acaba ele mesmo criando várias fantasias racistas sobre o que é ser preto. Outro momento infame do Lou Reed foi quando ele, no início dos anos 90, tomou para si os lucros de um dos maiores clássicos do hip hop, Can I Kick It, do grupo A Tribe Called Quest, que sampleia sem autorização parte da música dele. Quer saber o mais zoado? O riff que A Tribe Called Quest usa nem sequer é original do Lou Reed, mas do baixista Herbie Flowers, que ele tinha contratado na época. De acordo com a lei, realmente ele tinha o direito de processar os rappers, mas o que é legal e o que é certo nem sempre são a mesma coisa.
Inclusive, se a gente colocar em perspectiva o tanto de artistas brancos que catapultaram as suas carreiras se valendo de música de preto, desde o Elvis até o Eminem. Are you happier as a brunette? Are you happier as a schmuck? I'm no schmuck. I'm no brunette. You were blonde last time, though. No, I wasn't. You were. I was a bleached blonde. A bleached blonde. Trashy blonde. You looked younger as a blonde. Well, you look older. I'm not a blonde, though. I know, it's worse. Listen. You don't stand a chance. You're going to dig your own grave. I know, I'm not trying to fight you, I swear. Well, ask us a nice, reasonable question instead of, who do you date? Since you were here last time, you seem to have been working full-time doing concerts all over. It was a lie. There are 5 of me going out just like the Drifters in the old days. There's no... you think there are? I know there are. 2 of them are up there. We've been mutating. Genetic damage. Never forgave us for Nagasaki. Sad. Do you like work performing? No. Why do you do it? Because I don't like it. Why do you do it? Because I don't like it. You like doing things you don't like? Yeah. That's paradox, isn't it? It sure is. I know. You're just a bundle of paradoxes. Well, when I'm faced with a paradox, I become paradoxical. Yeah. Quando eu comecei a pesquisar sobre essa música para escrever esse vídeo, a história que eu queria contar era que realmente a música era uma homenagem bonita a pessoas marginalizadas pela sociedade, gente facilmente taxada de drogada, traficante, prostituta, bicha e por aí vai. Queria só vir aqui e falar, olha como o Lou Reed é massa retratando a vida dessas pessoas, trazendo visibilidade para elas. Mas eu acabei por me deparar com um monte de fatos sobre a biografia dele que só me deixaram decepcionado. Aquela coisa, quanto menos você sabe, melhor. Eu ainda acho que essa música e o artista Lou Reed têm méritos inquestionáveis, mas quanto mais eu me aprofundava na história, mais eu percebia que eu via tanto os personagens da música quanto o próprio Lou de uma forma romantizada. O que eu descobri no fim das contas é que apesar de ser um artista brilhante e atormentado, o Lou também era um cara muito cretino, que tratava mal praticamente quase todo mundo que se aproximava dele. Já o Andy Warhol, com quem eu nunca tive vínculo afetivo nenhum, parece ser ainda pior. Existem vários documentários e artigos higienizados que não entram nessas miudezas quando querem prestar homenagem a esses artistas. Enquanto eu buscava informações sobre a passagem das atrizes do Andy Warhol pela fábrica, a impressão que eu tive, e o que é relatado por muitas das pessoas envolvidas, é que ele estava muito mais interessado em usar essas vidas como fonte de inspiração e objeto da sua arte do que realmente acolher essas pessoas de qualquer forma. A fábrica de superestrelas do Warhol era um ponto de encontro para muita gente do underground nova-iorquino, mas tentando montar o quebra-cabeças a partir dos vários relatos que eu vi, parece que a onda do Warhol era ficar num canto observando, filmando e alimentando a sua inspiração artística da tragédia pessoal e da dor de cada uma dessas pessoas. E é aqui que se a história não tá pesada ainda, que eu deixo alguns avisos que eu vou falar em mais detalhes de temas como assassinato, violência sexual e morte por abuso de substâncias. Em 1967, uma jovem escritora chamada Valerie Solanas pediu ao Warhol que produzisse uma peça que ela tinha escrito. Valerie era outra dessas pessoas com uma vida violenta e conturbada, sendo vítima de abusos sexuais na sua infância e adolescência, tanto por parte do seu pai quanto do seu avô, o que a levaria a fugir de casa. Apesar disso, ela conseguiu se formar em psicologia e foi viver em Nova York, mas acabou tendo que se prostituir para sobreviver na terra das oportunidades. Na época, ela escreveu uma peça chamada Up Your Ass, ou, na minha tradução, Enfia no Teu Cu, em que ela narrava uma história de uma prostituta lésbica que odiava homens e acabava por assassinar um. A Valerie também era uma das frequentadoras da fábrica e pediu ao Andy Warhol que produzisse a sua peça, deixando com ele a única cópia finalizada da obra. Fazia sentido que Warhol se interessasse, já que os próprios filmes dele lidavam com temas parecidos. Segundo contam testemunhas oculares da história, Warhol teria desdenhado bastante da peça, comentando que o manuscrito havia sido bem tipografado
e oferecendo para ela, em tom jocoso, um emprego na fábrica como datilógrafa. Para amargar ainda mais a situação, quando ela pediu de volta o manuscrito, ele disse que o tinha perdido. Indignada, a Valerie disse que ele deveria lhe pagar pelo prejuízo causado a ela, o que Warhol também se recusou a fazer. Em outra ocasião, precisando de dinheiro para pagar o aluguel, a Valerie voltou à fábrica de superestrelas para pedir ao pintor que lhe desse $25, o que ele mais uma vez negou, oferecendo a ela, ao invés disso, a oportunidade de ganhar o dinheiro atuando em um dos seus filmes. A obra pela qual a Solana mais ficaria conhecida por conta dos eventos que eu vou descrever em seguida era o Scum Manifesto, um manifesto feminista radical em que ela advogava que as mulheres deviam tomar o poder, eliminar o sistema monetário, automatizar os meios de produção e eliminar os homens. Nessa altura eu acho importante dizer, porque eu não sei quem vai ver esse vídeo, que esse tipo de feminismo radical que fala de cortar o pau dos homens fora e criar uma utopia em que homens não existem ou estão confinados em jaulas e usados apenas para a reprodução da espécie, e tudo isso que muita gente que se opõe a bandeiras feministas gosta de usar como espantalho para criticar o feminismo, não deve ser confundido com as várias vertentes do movimento feminista que lutam por igualdade de direitos entre homens e mulheres, fim do patriarcado e outros sistemas de opressão. Voltando para a história, um editor e amigo do Warhol, chamado Maurice Girodas, havia feito um contrato com as Solanas para ter o direito das suas próximas obras, que ela havia aceito em troca de $500. Ela, posteriormente, se arrependeria amargamente disto. A Solanas estava cada vez mais convencida de que Warhol estava conspirando junto com o Girodas para roubar dela sua obra, e por isso se negava a produzir a sua peça. Ela acreditava que Warhol não tinha perdido seu manuscrito, mas que ele talvez fosse produzir a peça sem o envolvimento dela. Cada vez mais revoltada com essa história, ela recorreu a outra produtora que ela conhecia chamada Margot Faden, levando consigo um rascunho anterior e incompleto da obra, já que Warhol havia perdido o original. A Margot também se recusou a produzir a peça, mas a Valerie Solanas ainda usaria um último argumento. Ameaçando a Margot com uma arma, ela disse que a Margot produziria sim a peça, de uma forma ou de outra. Isso porque a peça seria um grande sucesso. A Solanas iria matar o Andy Warhol, e isso a tornaria famosa e todos iriam ao teatro ver a sua obra. A fábrica do Andy Warhol estava prestes a produzir mais uma grande estrela, e talvez a sua última. A Margot Faden diria, em um relato posterior sobre este encontro, que ela tentou avisar a polícia do plano de assassinato, mas as suas denúncias dos planos das Solanas foram ignoradas pela polícia, que desdenhou dela, dizendo que ela nem saberia reconhecer uma arma de verdade. Mais tarde, naquele mesmo dia, Valerie Solanas apareceu na fábrica e disparou contra o Warhol 3 vezes, atirando também em Mario Amaya, um crítico de arte que estava no lugar errado, na hora errada. A Solanas fugiu e, em seguida, acabou por se entregar à polícia na rua. A história continua e há muitos detalhes, mas eu vou me reduzir a dizer que a Solanas foi diagnosticada posteriormente com esquizofrenia paranoide crônica, uma doença mental que faz com que a pessoa, entre outras coisas, tenha delírios de perseguição. O seu manifesto feminista radical receberia alguma atenção depois disso, e fizeram até mesmo um filme sobre a sua vida intitulado Eu Atirei no Andy Warhol. O pintor sobreviveu a esse encontro, mas pessoas próximas dizem que depois disso ele passaria a viver em um constante estado de paranoia e medo. A Solanas talvez tenha a história mais impactante das vidas que passaram pela fábrica do Warhol, mas não seria a única história trágica. A atriz Eddie Sedgwick, uma das superestrelas do Warhol que dizem ter sido a inspiração da música mais amarga dos anos 60, Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, morreu de overdose aos 28 anos. Candy Darley, musa do Velvet Underground e sobre quem o Lou Reed cantava na segunda estrofe da música,
morreu aos 29 anos por conta de um linfoma causado por hormônios femininos carcinogênicos que eram vendidos na época. Jackie Curtis, que o Lou Reed compara com o James Dean, teria ainda outra semelhança com o ator. Uma morte trágica que espelhava a sua vida ficcional. A Jackie morria não em um acidente de carro, mas em uma overdose aos 38 anos. De todos os citados na música do Lou Reed, os 2 sobreviventes, que acabariam vivendo até mais do que ele, foram o Joe Delassano, que continuou sua carreira atuando em filmes menos conhecidos, e a Holly, que morreu em 2015. A maior parte das coisas que eu conto aqui vem de artigos jornalísticos, documentários e peças biográficas feitas em geral, apoiadas em anedotas e fofocas de entrevistados. Eu sempre desconfio muito de biografias, porque a maioria são escritas por jornalistas que tentam investigar e criar um relato a partir de entrevistas com pessoas envolvidas com a pessoa sobre quem se escreve. E se a memória de uma pessoa pode estar enganada, ao consultar a memória de várias pessoas, há ainda mais margem para confusão. Para além disso, é um pouco difícil escrever algo assim de forma objetiva, sem imprimir no seu texto suas próprias opiniões sobre os acontecimentos. E esse vídeo não é exceção. Então ler esse tipo de obra é sempre um exercício de tentar montar um quebra-cabeça com apenas algumas das peças e tentar imaginar como seria o resto do desenho. O Andy Warhol, nas últimas décadas, havia sido acusado cada vez mais de se cercar de figuras trágicas apenas por inspiração para sua arte. Depois, descartando essas pessoas, e há evidências claras disto. Ele realmente foi responsável por invisibilizar modelos de suas obras. Há relatos de que ele se irritou e passou a evitar as atrizes Candy Darling e Jackie Curtis quando essas pediam que ele dividisse com elas o lucro obtido com os filmes que elas estrelavam. Pagar muito pouco ou nada às suas musas parecia mesmo o padrão de comportamento do então já bastante rico e bem-sucedido Andy Warhol. Mais tarde, ele iria terceirizar a assistentes a tarefa de fotografar modelos trans em seu lugar. Desta forma, elas não saberiam que as fotos seriam usadas pelo aclamado artista Andy Warhol e, por consequência, aceitariam fazer as fotos por quantias muito menores. Os quadros que ele pintaria a partir destas obras, como a série Ladies and Gentlemen, seriam vendidos por valores superiores a $1 milhão, mas apenas renderia uma contraparte de $50 a $100 para os modelos que eram fotografadas por seus assistentes. E elas eram a arte. Se o Warhol pudesse criar esses quadros sem elas, ele certamente o teria feito. O atrativo dessas obras é que por trás das camadas de tinta que ele imprimia sobre essas fotografias, existiam expressões, sentimentos e uma energia vital genuína carregada pelas histórias anônimas que aquelas mulheres representavam. Como muitas outras obras da sua carreira, ele reproduzia ou pagava seus assistentes para reproduzir com seu próprio estilo aquilo que já existia, fossem garrafas de Coca-Cola, latas de sopa ou seres humanos. A arte do Andy Warhol era uma arte de reprodução em massa, sintomática da obsessão dele pela ideia de fama e fortuna. De forma barata e rápida, reproduzia-se o máximo de obras parecidas com o mínimo de esforço em uma linha de montagem. É a razão principal pela qual seu estúdio era chamado de fábrica. Assim, ele conseguiu ganhar rios de dinheiro, explorando, dentre outras pessoas, modelos trans que viviam, em muitos casos, em situações bastante precárias. Muitas dessas mulheres eram também pretas ou latinas e só foram nomeadas em algumas das obras do Warhol recentemente, muito depois da morte do artista, que as havia tornado, paradoxalmente, estrelas vistas em exposições no mundo todo, e invisíveis e anônimas por trás daquelas telas. Mesmo que o Warhol fosse pagar 10 ou 5% do valor pelo qual ele vendia os quadros, já seria o suficiente para arrancar qualquer uma dessas modelos da miséria. After hitchhiking, 1,500 miles, I landed in New York City. Not thinking, but knowing that I was a she. You attract a lot of those people up at the factory, though, in your films, no? What? Closet queens? No, I don't. Not closet queens, drag queens. Drag queens? Oh,
But the people, drag queens. The people, drag queens, because because drag queens are people who just sort of dress up, for, like 8 hours a day or something like that. And the kind of people we really use are people who think they are really girls and stuff. So that's sort of different. These drag queens carry on and complain about all their problems and stuff. They don't really know what girls go through. I mean, they've never had a period. But they take those pills. I know, but they've never had a period. They can't really tell. Já o Lou Reed, que se afastou do Warhol depois do fim do Velvet Underground, abandonaria depois esse tipo de temática em suas músicas. Em uma entrevista, ele disse que os gays que ele conhecia não tinham a língua presa ou falavam de forma afetada, mas eram pessoas normais, se irritando com a comodificação e espetacularização gerada em torno disso e decidindo que já não iria fazer performances exageradas e estereotipadas como antes. O Lou continuou escrevendo músicas muito sensíveis e cheio de críticas ácidas à sociedade. Nos anos 90, ele lançou o disco Songs for Drella, em que homenageava o Andy Warhol após a sua morte. Drella era um apelido que misturava as palavras Drácula e Cinderela, o que de muitas formas eu acho que acabava por descrevê-lo bem, pela sua exuberância e seu vampirismo artístico. O Lou Reed também seria acusado de ter se aproveitado da sua musa nos anos 70, a Rachel Humphries, com quem ele viveu, usando-a como fonte de inspiração para depois descartá-la. Existem muitos relatos de declarações chauvinistas e misóginas do Lou Reed sobre mulheres e de que ele até mesmo batia em suas parceiras. A relação dele com a Rachel era, segundo alguns, de muito carinho e o Lou Reed teria sido profundamente apaixonado por ela. A Rachel era descrita como uma pessoa forte e determinada, estava sempre acompanhando o Lou em eventos sociais e em suas turnês da época. Na fábrica, alguns dos conhecidos deles se espantavam pelo Lou Reed levar a sério o relacionamento com a Rachel, para além de um ato performático. Um dos motivos para o fim do relacionamento dos dois teria sido o fato do Lou não ter apoiado a decisão dela de fazer uma cirurgia de confirmação de gênero. E perto do fim, em uma conversa com o Andy Warhol por telefone, enquanto pedia ajuda para encontrar um médico para Rachel que tinha sido atacada na rua, teria pela primeira vez se referido a ela usando pronomes masculinos. Depois do fim do relacionamento dos dois, o Lou nem sequer mencionava o nome dela ao falar em entrevistas sobre a música Coney Island Baby, que ele claramente tinha feito em homenagem a ela. A Rachel morreu de AIDS em 1990, em Nova York, aos 37 anos, e ao que relatam, provavelmente morando nas ruas como indigente. O podcast gringo About a Girl traça o perfil de várias mulheres importantes da história da música ofuscadas pelos seus parceiros e tem um episódio muito bom dedicado a ela. Com toda essa carga, desconhecida por muitos, a Walk on the Wild Side segue até hoje sendo um hino das vidas marginalizadas. I swear to God. Oh God, I'm gonna cry. Okay, Holly. They dragged her out, and my friend was gone. It's so funny. Wait, cut. Keep going. That's okay. Hold my hand. Keep going. I was just sitting there, and I went to the coffin. I hate that word, coffin. And I saw Jackie, and that was the last time I saw my friend. But I couldn't go to when they buried him because I can't deal with that. I've had too many friends die on me, and Jackie was a very close friend, sister, and these tears are not, I wish, oh God, I want to look pretty. Oh, Holly, get your nerves together. But that was the last time I saw Jackie.
And the only thing I have to say about Jackie was that a strong friend, a strong sister, a loud motherfucker. Well, I have to like come back from the underworld, and wherever Jackie is, I hope he's happy, because he made me happy. When Jackie left, she left a hole, but you know, I have new friends that fill up that hole. So girls, Miss Darling, Miss Curtis, and Miss Woodlawn is gonna hold the fort. God damn it! If I have Charlton Heston, beware. The 10 Commandments has not arisen or driven. I am not destined to die until I want to die. And when I want to die, I will die. Doodah, a doodah, a doodah day. That was fucking brilliant. God's sake. What is your very first memory of sounds? The first memory of sound would have to be your mother's heartbeat. For all of us. So the thing is that's interesting is you grow up from when you're a peanut listening to rhythm. And that's why we love it's so simple. You know that. So that the nature sound too. Of course. Yeah. That's it. That's it. But then there are nature sounds that are the sound of the wind, the sound of love.